Bom, hoje iremos discutir sobre entrevistas com mulheres que sofrem ou sofreram com violência doméstica. As violências contra as mulheres nem sempre são físicas, podem ser também psicológicas, e em vários tipos de relacionamentos, curtos, longos e casamento. E nem sempre o agressor começa a demonstrar esse tipo de comportamento no início do relacionamento. Às vezes pode demorar até anos, de acordo com as mulheres que sofreram com isso. E por isso, a vítima nunca desconfia de que essa pessoa pode ser assim. E muitas vezes a vítima se culpa. Que em várias pesquisas, entrevistas e mais, piadas de mau gosto e brincadeiras sem graças com o corpo da mulher, entre outros motivos, pode sim afetar o psicológico. A violência psicológica, na maioria dos casos, são manipulação, diminuição da autoestima, brincadeiras, como já dito, e a limitação de ir e vir. Humilhação e constrangimento. Em uma entrevista, uma vítima de um agressor, seu parceiro, efetuou um golpe de arma branca com 23 facadas, e isso acontece muito no Brasil, e às vezes tem mulheres que morrem todo ano, todo mês, todo dia por isso. E muitas das vezes o agressor ainda foge sem ser preso, e a vítima que sofre com isso. Ou com a morte, ou com as consequências de um relacionamento abusivo. Após romper o ciclo de violência, que em muitos casos se instala no próprio lar, as mulheres devem iniciar um processo de resgate da autoestima de acordo com psicólogos. Há um consenso de que buscar uma melhora por meio de ajuda de profissionais da área é o mais recomendável. São eles que conseguem auxiliar as vítimas em busca e dar nomes às emoções. A partir daí, de acordo com os especialistas, é possível trabalhar a autoestima que normalmente é prejudicada depois de episódios de violência. Conforme explica Laura Frade, professora do curso de Psicologia do Centro Universitário do Distrito Federal, o resultado da violência doméstica na mente da vítima pode se assemelhar ao que é gerado em campos de guerra. Por essa razão, a instrução é que o terapeuta indique em que grau deste quadro a paciente se encontra. Geralmente as vítimas têm os seguintes sintomas após a violência: insônia, pesadelos, falta de concentração, irritabilidade, falta de apetite e até mesmo o aparecimento de sérios problemas mentais como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, estresse pós-traumático, além de comportamentos inesperados. Muitas mulheres vítimas de violência doméstica por seus companheiros têm dificuldade em denunciar os abusos, porém existem ONGs que ajudam mulheres em casos de violência. Muitas vezes é apenas pelo apoio dado a mulheres nesses centros de acolhimento que torna possível para a mulher encontrar uma saída, principalmente se a vítima tem uma dependência financeira ao agressor. Existem organizações que lutam pela conscientização e prevenção à violência doméstica e também organizações que lutam pela orientação e o apoio psicológico e social. Psicológico de uma mulher após a violência. Violência contra as mulheres e meninas é uma grave violação dos direitos humanos. Tem uma implicação devastadora na vida das mulheres, das suas famílias e comunidades. Bem como de toda a sociedade, trata-se de uma pandemia e o Brasil não é exceção. No entanto, a questão da violência é geralmente silenciada. Violência doméstica é considerada um assunto privado e interno às famílias em geral. As sobreviventes da violência não denunciam com medo de serem culpabilizadas pela sociedade. Assim, os dados existentes não são consistentes e não fornecem o quadro preciso da situação real em relação à violência contra as mulheres e meninas. Manto de silêncio também protegeu os perpetradores de agressões contra as mulheres negras, mulheres indígenas e outras mais em situação de vulnerabilidade em função de seu pertencimento étnico-racial. Viver em situação de pobreza com HIV, ter alguma deficiência, sua idade ou natureza, do seu ativismo, como acontece com mulheres defensoras de direitos humanos. Estas mulheres são as mais afetadas, as menos visíveis e as que têm mais a ganhar com força coletiva das vozes que a divulgam pelos direitos e pela justiça social ao vislumbrar e perseguir uma profunda mudança cultural. Em alguns países, tais como afetados por conflitos, a situação é ainda pior, onde cerca de 70% das mulheres e meninas reportaram já ter sido vítimas de violência baseada em gênero. A violência, seja sexual, física, psicológica ou econômica, pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer hora.
em casa, no trabalho, em áreas públicas, as mulheres e meninas não se sentem seguras nos transportes públicos. À medida que o mundo recuou para o interior das casas devido a medidas de distanciamento e isolamento sociais introduzidas para conter a pandemia da Covid-19, relatórios evidenciaram um aumento alarmante da existência da pandemia de violência contra as mulheres em diversos países do mundo. As principais causas da violência no Brasil, além da desigualdade social, outro fator de risco que lidera as causas da violência no Brasil é a política equivocada de guerra às drogas, que fomentou confrontos diversos entre facções criminais e entre essas e as forças policiais. E também vitimados civis e policiais, e em sua maioria jovens, pobres e negros. Poderíamos dizer também que uma das causas da violência seria o desemprego, a fome, viver em favelas, o crime organizado, a omissão do poder público, e a pobreza e também a desigualdade social, etc. Enfim, são várias as causas que contribuem para esse cenário.